Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou apresentar para vocês nossa terceira aula de ecologia, né? Sempre lembrando que esse é um projeto do Intensivão do Enem PIBID 2020. É o PIBID 2020 da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou a Merielle, licenciada em Ciências Biológicas pela UFV, e dando os meus recadinhos de sempre, né? As aulas de ecologia ocorrem todas as sextas-feiras, 10 horas. Todos os resumos das aulas ficam disponíveis no Drive do Intensivo. Isso voltado não para a galera do YouTube, mas sim para a escola onde o PIBID trabalha diretamente. E todas as questões que eu seleciono são questões passadas do Enem, né, de edições passadas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ciclos biogeoquímicos. Como isso é um conteúdo muito denso e costuma cair muito no Enem, eu separei algumas questões hoje, teoricamente mais tranquilas de fazerem, mas que caíram no Enem, né? Para a gente poder introduzir o conceito e também fazer uma ligação com os outros assuntos que eu já abordei. Então vamos começar, né? Partir para a primeira questão. E essa é uma questão do Enem de 2009. Ela fala assim: o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Ou seja, nesse assunto, ele está utilizando o conceito de ciclo biogeoquímico e o conceito de fontes, né, de combustíveis que podem ser renováveis. E a gente sabe que as fontes renováveis são mais viáveis. Isso faz uma conexão, gente, com outro assunto da aula número 1, que fala sobre impactos ambientais, né? E a gente precisa começar a implementar atividades que sejam mais sustentáveis ao ambiente. Então, por isso que eu trouxe essa questão. Inclusive, lá no primeiro vídeo, a gente fala também sobre combustíveis fósseis. E aí o enunciado fala assim: a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono por quê? E aí as opções são as seguintes, né? Aumenta a porcentagem. Não, na verdade, assim, né? Tentem fazer, gente. Parem esse vídeo, tentem pensar, né? Eu pensei nessa metodologia aqui para vocês também, para não ficar só dando a resposta. Então, para quem está assistindo pelo YouTube, dá uma pausa, né? Tenta resolver essa questão e depois eu já né, dar esse play de novo para ver a minha explicação. Mas então, voltando então para a explicação, né, fala assim nas questões. Letra A, aumento da porcentagem de carbono contido na terra, a redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores, aumento da produção de carboidratos de origem vegetal, aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Então, a única diferença da letra D para a letra A é que ele fala de carbono, né, contido na Terra, e na letra D da atmosfera. E redução da quantidade global de carbono. O que o enunciado está falando? Né? O enunciado fala sobre a emissão de combustíveis fósseis. E qual que é a interferência dele para o ciclo do carbono. E a gente sabe que os combustíveis fósseis acabam prejudicando, né, a superfície terrestre, né, a atmosfera, porque ele vai provocar uma alta emissão de CO2. Lá na aula de impactos ambientais eu comento sobre isso. Isso, inclusive, é o que agrava o efeito de aquecimento global. Então, tendo isso em mente, a opção mais coerente, né, com esses conceitos que a gente já abordou, inclusive, seria o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera, porque os combustíveis fósseis eles gastam essa molécula, então eles liberam essa molécula, né, para a atmosfera. Então, a opção correta é a letra D, e é na atmosfera. Tem que ficar ligado nesse detalhe também. Partindo então agora para a questão 2, a gente tem o seguinte enunciado, é do Enem de 2015, e fala assim: na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio de ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. Qual é o elemento, gente, que está presente em todos esses ciclos? Eu escolhi essa questão porque ela é bastante introdutória, né? Ela fala
Já começa pelo enunciado, falando todos os ciclos que a gente tem que estudar, e eu vou estudar com vocês sobre eles. E também pergunta, né, sobre o elemento que está presente, que aparece em todos os ciclos, para a gente já ter isso fixado na nossa cabeça. E aí, as opções que o exercício traz para a gente é fósforo, enxofre, carbono, oxigênio e nitrogênio. E aí eu pergunto para vocês, qual vocês acham, né, que é o elemento aí que está presente em todos os ciclos, né? E aí eu respondo para vocês. O elemento que está presente em todos os ciclos, gente, é o oxigênio. Aí eu coloquei como exemplo para vocês. No ciclo da água, o oxigênio está presente, né, formando a própria molécula da água, que a gente sabe que a molécula da água é H2O, e esse O representa o oxigênio. No ciclo do carbono, ele também está presente, porque ele aparece na molécula de CO2. E no ciclo também do nitrogênio, ele também, né, faz parte, uma vez que, né, ele constitui, né, as moléculas de nitrato e de nitrito, através do NO3, então, menos, e NO2 menos, que é o nitrato e nitrito, respectivamente. Então, a opção correta é o oxigênio. Já guarda esse conceito também na cabeça de vocês, para vocês terem em mente que o oxigênio, então, está presente em todos os ciclos. E também para vocês terem em mente quais são esses ciclos que a gente vai trabalhar mais para frente. Agora um pouco sobre a questão 3, né? Ela é uma questão de 2003, também bastante introdutória. Eu trouxe questões, como eu disse para vocês, um tanto tranquilas a se fazerem, também para desmistificar, né, a questão dos ciclos biogeoquímicos, porque tendo em mente todo o conteúdo, assim, que não é tão complicado, a gente consegue fazer uma boa prova. Então, pode cair questões, assim, que pela interpretação, né, pelo foco, você já consegue realizar tranquilamente. Olha essa questão de 2003. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos graves problemas deste século. Todo mundo sabe disso, né? Isso casa também com o primeiro conceito, né, que eu tratei com vocês, que são de impactos ambientais, são de recursos que a gente acaba gastando muito e de forma, né, não conscientemente, e isso vai provocar alguns efeitos lá na frente. E quando a gente fala de água, a gente pensa em graves problemas, né, que seria inclusive a escassez da mesma. Então, o enunciado segue assim: prevê-se que nos próximos 20 anos a quantidade de água doce, e a gente sabe que a água doce é a que a gente utiliza, disponível para cada habitante, será drasticamente reduzida. Então, por meio desses diferentes usos e consumos, as atividades humanas, que eu também já tratei com vocês, as atividades antropológicas, né, interferem no ciclo da água, alterando então, letra A quantidade total, mas não a qualidade da água. Letra B, a qualidade da água e a sua quantidade disponível para o consumo de populações. Letra C, a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre. Letra D, apenas a disponibilidade, tem um errinho aqui, né, gente, esse apenas separado aqui. Apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. E letra E, o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível. Então, a gente sabe o quê, gente? Que, infelizmente, né, as nossas ações acabam ocasionando graves problemas. E esses problemas estão relacionados, né, com a qualidade e a quantidade de água. Então, tem que ter uma questão aí de uso consciente de água para fazer com que esses impactos sejam menos, né? Já que a gente já tem uma estimativa de que a quantidade de água será realmente drasticamente reduzida. Então, a gente já tem que começar a pensar nisso, né? Ter mais consciência da utilização dos nossos recursos. Isso também foi tratado bem na aula 1, né? Então, eu trouxe exercícios que casam muito com o que eu já tinha falado para vocês. Assistindo a sequência das aulas, vocês já conseguem, por exemplo, fazer todas essas questões com bastante facilidade. Não deixem de assistir. A questão 4, gente, né? A penúltima questão é do Enem 2018, o Enem bem mais recente, que inclusive eu fiz esse Enem, fala assim: o nitrogênio é essencial para a vida, e o maior reservatório global desse elemento na forma de N2 é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que correm de forma livre ou simbiontes com plantas. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta, né? Ah, não, isso aí é a fonte, né, onde ele pegou esse texto, que fala sobre ciclos biogeoquímicos, né? E aí eles falam assim: animais garantem, então, suas necessidades metabólicas desse elemento, desse N2,
Por meio de quê? O que o enunciado está falando, gente? O enunciado segue o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. E ele fala que o nitrogênio, né, tá mais presente, assim, a forma como ele mais se apresenta na nossa atmosfera é por meio do N2. E eles, né, são responsáveis e os principais responsáveis pela incorporação da matéria orgânica são micro-organismos justamente fixadores de N2. Porque a gente tem que ter em mente que o ciclo do nitrogênio, que eu vou tratar com vocês mais para frente, ele fala muito, né, de micro-organismos, né, utilizam muito de micro-organismos. Então, ele está fazendo uma correlação mesmo com a matéria orgânica e com o nitrogênio disponível, né, uma vez que essa incorporação da matéria orgânica são feitas por micro-organismos fixadores de nitrogênio. E aí, em relação aos animais, então, como que eles garantem suas necessidades metabólicas desse elemento, né? Como que eles obtêm o N2? E a gente sabe que ele não consegue obter por meio da atmosfera. Os animais, eles conseguem obter o N2, gente, por meio, né, do que eu coloquei aqui para você? Ah, não tava o resumo, não. Por meio de matéria orgânica, né, que acontece pelas cadeias. Então, esse conceito também, por que eu já fui direto para a resposta? Porque eu já tratei desse conceito com vocês por meio de cadeia alimentar, e eu falo disso, né, de transferência de matéria orgânica, de decompositores e tudo mais na primeira aula. Então, já é uma sequência também. E a gente precisa ter em mente, então, que o nitrogênio ele não é obtido por meio da atmosfera, e sim pela transferência de matéria orgânica pelas cadeias. Então, a gente vai ter o consumidor e tudo mais até chegar aos depositores, né, os decompositores. Então, a opção certa é a letra D. E aí, a gente vai para a última questão, que fala assim, Enem de 2019, o Enem do ano passado, né? A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. Os resíduos podem ser utilizados como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides compostos aminados que não foram extraídos no processo. E aí, ele fala assim, que esse resíduo, então, contribui para a fertilidade do solo, por quê? Em relação, então, aos ciclos biogeoquímicos, né, gente, qual que é a conexão? O que ele fala? Ele fala que, que a quantidade de café é beneficiada pela quantidade de resíduos gerados. E o resíduo que pode ser utilizado como o fertilizante, né, que vai ser utilizado como fertilizante, contém polissacarídeos e açúcares, que a gente sabe que tem, né, na sua composição uma grande quantidade de quê? De carbono, então, ou seja, o ciclo do carbono, e como resíduos alcaloides, compostos aminados, que tem o quê? Nitrogênio. Então, ele está falando da relação, né, da plantação de café com os ciclos de carbono, com os nutrientes fornecidos pelos ciclos de carbono e nitrogênio. Então, olha só a opção letra A lá, né? Possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Já é a opção correta, porque estava falando disso, de ciclo de carbono e nitrogênio. Também, aí as outras opções falam sobre promover o deslocamento do alumínio, que não tem relação com isso, melhora da compactação do solo por causa da presença de pectina, também não tem relação com isso, eleva o pH do solo, apresenta efeitos inibidores, não. Por quê? Gente, toda essa questão aqui, né, é trabalhada em ciclos biogeoquímicos. E a gente, né, quando bate o olho numa questão dessa, a gente tem que relacionar com conceitos, né, estudados. E aí ele fala, por exemplo, né, de moléculas orgânicas, que são fontes, né, de carbono, e alcaloides, que são fontes de nitrogênio. Então, o que a gente já tem que relacionar é isso, que esse resíduo tem uma grande quantidade de nitrogênio e carbono. E aí fica tranquilo de marcar a letra A. Então, gente, essa é a primeira aula sobre ciclos biogeoquímicos, esses exercícios bastante introdutórios que eu separei para vocês, é uma coisa bem mais tranquila, né? Eu vou fazer para lá o resumo tá, o resumo já está disponível lá, então não deixem de olhar. E aí não deixe também de vir às próximas aulas, porque eu vou começar a aprofundar mais em ciclos biogeoquímicos, cair muito no Enem. Então é isso, tá? Agradeço vocês a presença, espero que tenham todo mundo entendido, e que tenha ficado muito claro. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, ou né, os meninos do Alice, a escola, entrem em contato com a gente também. Tá bom? Obrigada e tchau.